Muito boa tarde. Em nome da digníssima bastonária, Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco, o início ao webinar comemorativo do Dia Internacional do Enfermeiro, dedicado ao tema Os Enfermeiros e os Desafios para a Saúde. Naturalmente, dou-vos as boas-vindas. É com muita honra que, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem, participe nesta sessão. Neste ano, 2020, em que celebramos o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale e o 120º aniversário do Conselho Internacional de Enfermeiros, o Dia Internacional do Enfermeiro é diferente de qualquer um dos anteriores. No presente ano, não estamos a celebrar um dia ou uma semana, uma vez que a OMS declarou 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro. E não se sabia, então, o particular destaque que os enfermeiros assumiriam neste ano tão difícil. Parabéns e uma enorme obrigada a todos os enfermeiros que, nos diferentes domínios de intervenção, diariamente dignificam a profissão, ancorando uma força de trabalho proativa na saúde e na vida das pessoas e que se implicam nesse desafio permanente. Iremos ouvir a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar as pessoas que se juntam aqui neste nosso painel para falar, para ouvirmos um bocadinho aquilo que é a nossa profissão. A Rita Marrafa de Carvalho, jornalista, o Abel Paiva, que é nosso colega, docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, a nossa Presidente do Conselho de Enfermagem, que está aqui mesmo no andar por cima de mim, o meu Vice-Presidente Luís Barreira, que está aqui numa sala ao lado. Queria cumprimentar todos aqueles, neste momento que eu consigo ver aqui de lado, os mais de 1000 participantes neste webinar. Não era aquilo que com certeza estavam à espera neste dia. Não pudemos realizar um congresso, uma convenção, para falarmos um bocadinho daquilo que é a nossa profissão, o nosso desenvolvimento profissional. Não pudemos brindar-vos com a criatividade habitual, com os eventos que estamos acostumados a realizar para os enfermeiros e que ao longo destes 2 últimos mandatos têm sido tão participados. É de facto aquilo que podemos fazer hoje, no meio desta pandemia, e queria cumprimentar de uma forma muito especial também, porque estamos todos separados, a trabalhar à distância, os nossos presidentes de secção regional também aqui presentes, os nossos membros dos órgãos da Ordem que se juntaram a nós para comemorarmos este dia de uma forma diferente. Quando assumi o papel de bastonária, decidi por começar por criar um lema que unisse os enfermeiros em torno de um ideal, uma missão, uma espécie de abraço coletivo. Hoje, olhando para trás, já ninguém imagina a enfermagem portuguesa sem a frase "ninguém está sozinho". Tornou-se muito mais do que o lema dos enfermeiros portugueses. É um porto de abrigo, um recanto de energia, uma bolsa de oxigênio para os momentos difíceis e tornou-se seguramente a frase de muitos setores da sociedade em todo o país. Na verdade, se todos cumprirmos aquilo que a mãe da enfermagem moderna nos ensinou, ninguém ficará sozinho, nem doentes, nem enfermeiros. Florence Nightingale ensinou-nos que cuidar é uma arte. Se dúvidas existiam, esta pandemia veio revelar e desvendar os milhares de artistas que temos na linha da frente, na nossa linha de defesa. E tal como acontece com qualquer artista, o reconhecimento nem sempre é uma consequência natural do resultado da obra. Comemoramos hoje o Dia Internacional do Enfermeiro numa altura particularmente delicada. A história é irónica, mas é quase sempre justa. Estas comemorações coincidem com o dia do nascimento de Florence Nightingale, a primeira mulher a bater-se pelas boas práticas no controle da infecção. Durante a Guerra da Crimeia, esta mãe da enfermagem moderna impôs a obrigatoriedade da lavagem das mãos e revolucionou as práticas de higiene nos hospitais de campanha britânicos. Passaram quase 200 anos. Hoje,
o mundo entende melhor do que nunca a obra desta enfermeira e o seu inegável contributo para a evolução da saúde pública. Como vemos hoje, tudo aquilo que ela pôs em prática quase há 200 anos está a ser aplicado nesta pandemia. Lá está, nem sempre o reconhecimento surge automaticamente associado à obra do artista. Foi preciso tempo para o mundo compreender o papel de Florence. Foi também preciso tempo para os portugueses entenderem o contributo fundamental dos enfermeiros. A verdade é que o tempo corre quase sempre contra os visionários, os artistas, aqueles que chegam antes do tempo. Florence saía durante a noite de lamparina na mão para cuidar dos soldados. Hoje percebemos que foi a luz que iluminou todos aqueles que recusam deixar o outro para trás, sozinho. É essa luz que continua vibrante nos corações de todos os enfermeiros, sobretudo naqueles que trabalham em condições particularmente difíceis. Num sistema de saúde frágil como é o nosso, historicamente subfinanciado e politicamente desprezado, parece hoje claro que os enfermeiros portugueses chegaram antes do tempo. O seu papel só agora começa a ficar claro aos olhos da opinião pública, bem como da sua ordem profissional. Quanto vale não deixar ninguém sozinho? É esta a pergunta que deve nortear as decisões políticas de futuro no que diz respeito à saúde. Um país que continua a injetar milhões para salvar bancos parece que não aprendeu nada com este vírus e esta pandemia. A enfermagem, que é de facto uma arte, não queremos para os enfermeiros portugueses aquilo que oferecemos durante séculos aos artistas, aos maiores artistas, a mão estendida e o reconhecimento póstumo. A hora do reconhecimento é agora e as palmas seguramente não chegam. Muito obrigada a todos aqueles que se juntam hoje a nós. Muito obrigada, Sra. Bastonário. Podemos agora ter a Sua Excelência, a Ministra da Saúde, a Dra. Marta Temido. 2020 deveria ser um ano especial para celebrar o Dia Internacional do Enfermeiro. Passam 200 anos sobre o nascimento de Florence Nightingale, a senhora da lâmpada que visitava as enfermarias durante a noite, a mulher inteligente e culta que dominava a epidemiologia e a estatística e que com elas lançou as bases da ciência de enfermagem. Mas 2020 tem sido um ano particularmente exigente para todos, para os profissionais de saúde e também para os enfermeiros. Por isso, neste Dia Mundial do Enfermeiro, o meu reconhecimento e o meu agradecimento, em nome do Governo da República, em nome das portuguesas e dos portugueses, aos enfermeiros que formam o nosso sistema de saúde. Eles têm sido a melhor garantia da continuidade dos cuidados, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, nos domicílios dos doentes, na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados e em tantos outros sítios através dos quais o nosso sistema de saúde se tem reinventado. As linhas de saúde, o SNS 24 e também a visitação a lares e as estruturas que foram construídas por necessidade destes tempos especialmente exigentes. Por isso, a todas e a todos, quero uma vez mais exprimir o meu reconhecimento. Estou certa de que conseguiremos utilizar as aprendizagens e as lições deste período para fortificar aquilo que é a nossa forma de trabalhar, o nosso sistema de saúde e a resposta à população nas suas necessidades assistenciais. Reconheço que as aspirações da profissão de enfermagem são muitas, têm o acolhimento da maioria da população e será necessário um grande esforço da parte de todos nós para conseguirmos construir soluções que permitam responder-lhe nos tempos que aí vêm. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o Sr. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, também se junta a nós nesta comemoração. Não podendo estar convosco neste dia do enfermeiro, não queria deixar de cumprir uma promessa que fiz à vossa bastonária. E foi uma promessa que lhe fiz
quando ela veio aqui a Belém para falar da pandemia que enfrentamos. Na altura disse-lhe mais ou menos aquilo que vos digo agora, olhos nos olhos, que o país deve imenso às enfermeiras e aos enfermeiros de Portugal. Deve, desde sempre, não precisou de pandemia para dever, deve à sua disponibilidade, à sua coragem, à sua resistência, ao seu espírito solidário, à sua vontade de servir. Deve, em ocasiões muito diferentes, mesmo quando partem para fora, porque não encontram em Portugal as condições de trabalho que consideram ideais. Mesmo quando há setores da opinião pública que não compreendem a saga dos enfermeiros. Mas deve, por maioria de razão, no tempo de pandemia. Porque aí são 24 horas por dia, todos os dias, todas as semanas, de vários meses. E já lá vão mais de 2 meses. E não sabemos quantos mais virão. E sempre presentes, elas e eles. E sempre expostos, elas e eles. Infectadas, infectados, de quarentena, saindo da quarentena para recomeçar, longe das famílias, sacrificando as famílias, não sabendo o que é o dia seguinte. E essa palavra é uma palavra de gratidão que está no coração de todos os portugueses. E por isso está no coração do Presidente da República Portuguesa. Concluída esta sessão de abertura, passamos para as comunicações que vamos ter durante este webinar. 2020 é, sem dúvida, um tempo importante para a enfermagem, pleno de desafios. Tem sido uma oportunidade para ainda mais claramente demonstrar aos decisores políticos, aos profissionais de saúde e aos nossos concidadãos a contribuição enorme dos enfermeiros para a saúde e para o bem-estar, bem como a responsabilidade desta profissão vital. Os enfermeiros são indispensáveis para a saúde do mundo. Para nos falar sobre desafios para a saúde, temos connosco a Bel Paiva, enfermeira desde 1983, doutora em enfermagem, mestre em ciências de enfermagem, enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Exerce funções na Escola Superior de Enfermagem do Porto. A palavra é sua, professora Bel Paiva. Muito bem, espero que me estejam todos a ouvir. Agradeço muito este convite que a Ordem me fez para participar neste dia tão particular. Tenho muito gosto em fazê-lo e sinto-me muito honrado com o convite. Pediram para falar de desafios da saúde e eu agora vou partilhar o meu ecrã para passar uns diapositivos. Penso que estarão a ver, não? Ana, estão a ver? Estamos a ver o nosso... Ok. Estamos a ver o nosso cartaz de divulgação do dia da semana. É isso? É isso mesmo. Eu é que também precisava de os ver para atinar aqui com isto. Ok. Olha, não vou propriamente falar do Covid. Neste assunto peço-vos desculpa, mas isto está aqui com uma engrenagem qualquer. É isto. Não vou falar do Covid em particular. Esta questão e este desafio de falar de desafios para a saúde demoraria muito tempo e eu escolhi uma determinada área que, sob o meu ponto de vista, é um enorme desafio para a saúde, para a organização do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Começo com esta frase, que voltarei a ela e com ela concluirei esta minha participação, porque de facto esta definição da Florence Nightingale, a definição da enfermagem que ela usa,
não podia ser mais contemporânea. Não promete aqui curar nada, não promete proteger os cidadãos de tudo o que há, mas promete que manter as pessoas nas melhores condições para que a natureza possa atuar sobre elas. Sob o meu ponto de vista, é uma definição de tal maneira ecológica que se torna contemporânea. Ela sabia que nós não podemos lutar contra a natureza. Sabia que podíamos lutar uns com os outros para que nos mantivéssemos o melhor possível, para que a natureza, na sua bonança e beneficência, nos pudesse ajudar a recuperar. Estes desenhos são os desenhos que estão expostos na página da escola em comemoração deste Dia do Enfermeiro. O tal assunto que eu escolhi para vos falar sobre aquilo que, sob o meu ponto de vista, são enormes desafios para a organização do SNS no futuro, tem a ver com um conjunto de ideias que eu vou tentar suportar em dados e factos. Vou usar relatórios da OCDE, que são tão comumente usados por toda a gente, mas alguns desses dados talvez não sejam tão frequentemente usados quanto, sob o meu ponto de vista, poderiam ser. E primeiro a dizer que os indicadores de qualidade do sistema de saúde colocam Portugal globalmente na média da União Europeia. E que os gastos com a saúde em Portugal são globalmente inferiores à média da União Europeia. Ou seja, nesta circunstância em que obtemos aquilo que são os indicadores de qualidade globalmente aceitos na média da União Europeia, e se por outro lado ainda gastamos menos do que a média da União Europeia, então podemos dizer que o SNS é atualmente sustentável. E vou tentar demonstrar com os tais dados objetivos. Portugal gasta 9,1% do PIB em saúde. No entanto, só 6% provém do Orçamento de Estado. Quer dizer, o que em Portugal se gasta em proporção do PIB, apenas 2/3 é suportado pelo Governo, o restante terço sai do bolso direto dos cidadãos. O crescimento médio dos gastos em saúde per capita entre 2000 e 2015 foi de cerca de 0,6%. Em todo caso, aquilo que se prevê para o desenvolvimento dos gastos em saúde de 2015 a 2030 crescerá cerca de 2%, ou seja, triplicará aquilo que cresceu nos 15 anos anteriores. Isto para se manter os atuais níveis assistenciais que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Os indicadores de qualidade de saúde colocam Portugal globalmente próximo da média da União Europeia. E estou a falar dos indicadores que normalmente se aceita como sendo indicadores macro que refletem a saúde das populações. Por exemplo, a esperança de vida ao nascer por sexo em 2016 mostrava que em Portugal, à nascença, uma pessoa pode esperar viver cerca de 81,3 anos, sendo que a média da União Europeia, a 28, é 81 anos. Portanto, uma pessoa que nasce em Portugal tem uma esperança de vida ao nascer muito similar àquilo que é a esperança de vida ao nascer nos países da União Europeia. Por outro lado, a taxa de mortalidade evitável, quer dizer, o número de pessoas que morrem com aparente possibilidade de não morrerem, portanto, mortes que seriam evitáveis, em Portugal esse número é de 186 pessoas por cada 100.000 habitantes. Ou seja, há 186 pessoas que morrem, digamos que desnecessariamente, por cada 100.000 habitantes. Sendo que a média da União Europeia são 216 mortes evitáveis por 100.000 pessoas. Ou seja, a primeira síntese. Do ponto de vista destes indicadores globais, a qualidade do sistema de saúde coloca Portugal globalmente na média da União Europeia. Assim como os gastos em saúde em Portugal são globalmente inferiores à média da União Europeia. Mas, contudo, existe um mas. E este mas tem a ver com o envelhecimento populacional. E as estimativas para este envelhecimento populacional podem muito bem colocar em causa a sustentabilidade atual
do Serviço Nacional de Saúde, naquilo que são os moldes do que nós conhecemos atualmente. Gosto muito desta frase do professor Adriano Moreira, que diz que as reformas adiadas tornam as revoluções inevitáveis. E talvez os enfermeiros tenham agora a possibilidade de dar uma voz a quem não tem tido voz. E esse é o argumento específico que vou tentar, ao longo destes 20 minutos, demonstrar. Em 2017, a população com idade superior a 65 anos representava 21,3% e a população com 80 ou mais anos representava 6,2%. No entanto, estima-se que em 2050 a população com idade superior a 65 represente 35% e a população com 80 ou mais anos represente 13,4%. Ora, nós sabemos perfeitamente que há uma relação entre o envelhecimento e a dependência no autocuidado. Se nós fizermos a pergunta quantas pessoas dependentes no autocuidado se enquadram nos critérios previstos para as diferentes tipologias da Rede Nacional dos Cuidados Continuados, não existe esta resposta. E por isso há um conjunto de trabalhos que foram realizados. Trabalhos esses de colegas que fizeram trabalhos com amostras significativas dos concelhos de Lisboa, do Porto, de Matosinhos, da Maia, de Passos Ferreira. Trabalhos esses que envolveram colheita de dados porta a porta. E o objetivo era identificar qual é a dimensão do problema dos agregados familiares que integram famílias dependentes no autocuidado. Encontrou-se 110 mil pessoas dependentes no autocuidado, no seio das famílias, não integradas em nenhuma tipologia da Rede Nacional dos Cuidados Integrados. Dessas 110 mil, quase 50 mil são pessoas dependentes acamadas, entregues ao cuidado de familiares. Nessas pessoas dependentes no autocuidado, constatou-se que 68% delas apresentava sinais de rigidez articular. 26% tinham sinais aparentes de desidratação. 22% tinham sinais de alteração do estado mental. 21% teve pelo menos um episódio de queda no último mês. Outros 21% apresentava condições de higiene e asseio deficientes. 19% tinham compromissos de integridade da pele, nomeadamente úlceras de pressão. 14% tinham uma condição deficiente de vestuário, maiormente vestuário inapropriado face às condições climatéricas. E 10% tinham compromissos respiratórios. Estas pessoas tinham um acesso a cuidados de enfermagem muitíssimo reduzido. E muitas destas circunstâncias, destes problemas, são problemas evitáveis através de uma assistência adequada com cuidados de enfermagem. Por outro lado, temos muita gente institucionalizada. E agora vemos como são um problema aos lados. Pois olhem, o relatório da OCDE, em 2019, dizia que em mais de 46% das infecções associadas a cuidados de longa duração foram isoladas bactérias resistentes a antimicrobianos. No contexto deste estudo, na comparação de 10 países, Portugal tem uma percentagem que de alguma maneira nos envergonha. A percentagem de residentes em instituições de longa duração, com pelo menos uma úlcera de pressão, era de 13,1 pessoas. Outro dado, que no que se reporta às pessoas institucionalizadas, não nos deixa muito bem na fotografia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, temos muitos idosos institucionalizados. Os nossos idosos institucionalizados têm problemas objetivos na comparação com os outros países, como infecções multiresistentes, úlceras de pressão, e temos muitos dependentes entregues às famílias sem o devido acompanhamento. Hoje, mais do que nunca, penso que estamos em condições de perceber a dimensão deste enorme problema, que, associado ao envelhecimento populacional, só tem tendência a crescer. Por outro lado, a proporção de adultos com 65 anos ou mais que recebem cuidados de longa duração
apenas 1,1% dos adultos com 65 anos ou mais de idade recebia cuidados de longa duração em 2009. Em 2017, esse valor progrediu para 1,9%, quando nos países da OCDE 25 o valor médio ronda os 10,8%. Em 2009, apenas 18% das pessoas com 65 anos ou mais de idade que recebiam cuidados de longa duração eram assistidas em casa. Em 2017, esse valor progrediu para 32%, quando nos países da OCDE 25 o valor médio rondava os 67,5%. Em 2017, em Portugal, mais de 2/3 das pessoas com 65 anos ou mais recebiam cuidados de longa duração e estavam institucionalizados. Este gráfico importa que paremos. E para aquilo que eu pretendia falar, releva imenso que nos detenhamos neste gráfico. Uma parte substantiva dos países está a fazer um trajeto de reduzir a institucionalização dos idosos, criando condições do seu atondiamento nos domicílios, nas suas próprias casas, no sítio onde talvez se perceba que é próprio envelhecer, mantendo a dignidade, e não juntando todos no mesmo sítio, com uma enorme probabilidade de acabarem todos penteados para o mesmo lado. E, portanto, com isso, também se lhes atentar à dignidade. A questão que eu queria colocar era, por que não experimentar um modelo assistencial que facilite que as pessoas tenham a satisfação dos cuidados de que necessitam nas suas próprias casas? Custará isso mais dinheiro ao erário público? Será mais caro esse modelo? O que, quando olhamos para as boas práticas, como agora tão comumente se costuma falar, nesta comparação dos países da OCDE 20, o que vemos é, por exemplo, que a Alemanha tem 74% dos seus idosos em cuidados de longa duração em casa. Nós temos 32%. Temos 32% dos nossos idosos que recebem cuidados de longa duração em casa. A Alemanha tem 74%, a Suécia tem 73%, a Noruega 73%. Talvez não seja muito difícil um dia estudar se este impacto do Covid seria diferente, se houvesse mais pessoas a receber cuidados de longa duração nos seus próprios domicílios. Por outro lado, vejamos agora as despesas. As despesas com a assistência de saúde neste domínio dos cuidados de longa duração, juntando as componentes social e da saúde, que são suportadas pelo governo e por seguros obrigatórios em proporção do PIB, em Portugal o que se gasta é 0,5%. Este slide é muito importante, também me vou deter aqui um pouco mais. Do que se gasta na saúde, em Portugal, vou pôr aqui do que se gasta em Portugal, o que se gasta com a saúde pode ser dividido assim. 43% do que se gasta na saúde é com hospitais. Por exemplo, na Holanda, na Alemanha, só 28% do que se gasta com hospitais. O que se gasta com os cuidados continuados é 2% do dinheiro que se gasta. Por exemplo, na Noruega é 16%, na Suécia é 18%, na Irlanda é 18%. Em Portugal é apenas 2% do que se gasta, sendo que a maior fatia do que se gasta é, obviamente, dos hospitais. Aquilo que a tendência a que se assiste é a uma maior, um esforço, ou um gasto suportado, orientado para a manutenção das pessoas nas suas casas, criando o serviço de saúde, circunstâncias e modelos que permitam satisfazer as pessoas relativamente às suas necessidades no domicílio. Por exemplo, a Holanda, 27% do que gasta com os cuidados, com aquilo que no nosso caso, no equivalente aos nossos cuidados continuados.
população de pessoas dependentes no autocuidado em Portugal representará por defeito, e estou a falar daqueles estudos significativos que falei antes, naquelas populações de pessoas dependentes no contexto do seu agregado familiar, chegou-se à conclusão que essas pessoas representavam 53 mil episódios de internamento hospitalar e cerca de 129 mil episódios de recursos aos serviços de urgência por ano. Na investigação do Paulo Parente, ele fazia uma pergunta aos familiares das famílias que integravam dependentes e perguntava-lhes se um dia eles precisassem daquele tipo de cuidados, o que é que prefeririam? 48,6% dos inquiridos disseram que preferiam ficar em casa se houvesse condições. E 11,4% optavam mesmo por ficar em casa, independentemente de estarem ou de não estarem reunidas as condições. Lembro-me de um livro que resumia os seminários da Presença da República em 2005, que tinha uma frase que era esta frase: por vezes as pessoas têm hoje mais facilidade em obter uma ressonância magnética nuclear do que aceder à ajuda em aspectos básicos das necessidades em cuidados de saúde. Estes autores é o professor Correia de Campos e o professor Francisco Ramos, que em 2005 descreveram nos seminários da Presidência da República um conjunto de aspectos no qual eu retirei esta frase. Porque de facto ela é verdadeira. Nós temos um sistema hospitalocêntrico e por vezes é mais fácil aceder à população a cuidados de elevada complexidade e de elevada tecnologia do que a assistência de que precisam para se manter nos seus domicílios. Diz a OCDE que um grande número de internamentos hospitalares poderia ser evitado através de uma melhor gestão de casos fora do hospital. E entre mais de 30 condições para as quais a hospitalização poderia ser reduzida com cuidados de proximidade, este estudo é de Purdy e colaboradores, de 2009, muito citado nos relatórios da União Europeia, 5 destacam-se como particularmente relevantes em países europeus: a diabetes, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, a doença pulmonar obstrutiva crónica e bronquiectasias e a asma. Nestes estudos, o que se reporta é uma grande necessidade de controlo ambulatório das pessoas com estas patologias através de gestores de casos. O relatório da OCDE diz que há uma abordagem pragmática para reduzir os gastos desnecessários com a saúde e fazer frente ao envelhecimento populacional. E esse destacando a necessidade de reduzir os internamentos hospitalares desnecessários e assegurar que as pessoas internadas deixam o hospital o mais cedo possível. Eu acrescento a este dizer da OCDE o meu próprio dizer. Nós precisávamos de reduzir as institucionalizações desnecessárias. As pessoas preferiam não ir para lares quando ficam dependentes. E a questão é, por que não olhar o sistema e o modelo assistencial por forma a facilitar que as pessoas possam ficar nos seus domicílios, tendo para isso a satisfação das necessidades. Claro está que haverá sempre casos de pessoas que não têm essas condições e precisam de institucionalização. Claro está que sim. Mas para mim, claro está que com um modelo adequado, o número dessas pessoas que precisariam dessa institucionalização seria obviamente muito menor. Os cuidados de proximidade constituirão necessariamente o núcleo central das respostas do Serviço Nacional de Saúde no futuro para fazer face ao envelhecimento populacional. Nós precisamos de um modelo efetivo de cuidados de proximidade e isso representará um esforço de investimento financeiro incomparavelmente menor do que fazê-lo à custa de modelos focados no aumento das tipologias de internamento. E começam hoje a existir estudos que procedem a esse tipo de comparações e a esse tipo de análises, demonstrando que é possível termos um modelo de cuidados de proximidade efetivo sem que isso se repercuta num aumento dos custos de forma insuportável, mostrando-se até que provavelmente essa é a alteração desejada para que o nosso Serviço Nacional de Saúde continue, mesmo com o envelhecimento populacional e por isso com o aumento das necessidades em cuidados de saúde, a fazer frente a essa circunstância. Claro que no modelo de proximidade os profissionais, para além das ações tendentes
ao desenvolvimento da mestria dos doentes e dos familiares cuidadores, ensinando-os a fazer tudo, mesmo aquilo que eles nunca poderão vir a fazer, deverão eles próprios executar os cuidados de acordo com planos de intervenção pré-estabelecidos. Esta parte é muito relevante. Nós não podemos imaginar que os cuidadores vão prestar todos os cuidados que as pessoas necessitam. Há muitos cuidados cuja complexidade e quer a capacidade física dos cuidadores, quer a sua capacidade de adquirir nova informação, já não lhes possibilita um exercício do papel como nós todos, enfermeiros, acharíamos que aquele doente precisava. E, portanto, temos que prestar cuidados às pessoas nos domicílios. Temos que encontrar modelos que possam satisfazer essas necessidades. Um modelo assistencial coerente com essas necessidades e pensado a partir dos interesses dos cidadãos implica funcionando 365 dias por ano e 24 horas por dia. Termino com uma frase novamente da Florence Nightingale. Gosto muito dela, acho-a muito contemporânea, porque de facto nós nunca prometemos tratar nem curar ninguém. Nós prometemos foi manter as pessoas nas melhores condições para que a vida e a natureza pudesse atuar sobre elas de uma forma com a sua bonança. Claro que a natureza muitas vezes é hostil. Então traz-nos coisas muito complicadas. Mas, colegas, já antes do Covid, trouxe as bactérias multiresistentes. A quantidade enorme de pessoas que morreu por processos infecciosos adquiridos em meio hospitalar. Será o Covid a última tentativa dos vírus? Virá outro Covid? Virá outras vagas e outros picos? Há uma coisa que eu sei. Nós cá estaremos para ajudar as pessoas para se manterem nas melhores condições para que a natureza atue sobre elas. Muito obrigado. Tirar os dispositivos, enquanto retiramos os dispositivos da professora Del Paiva, aqui agradecer a excelente apresentação que a professora Del Paiva nos fez, bem como os retos que nos deixa e as propostas para fazer face a alguns desafios que nos colocam. E algumas delas, escolhidas com fundamentação científica. 2020 é uma oportunidade para que os enfermeiros melhor expliquem o que fazem, para quebrar mitos e defender o investimento na prevenção. E para explicar o estado da enfermagem e perspectivar medidas para o futuro, importa conhecer o relatório sobre o estado da enfermagem no mundo, que nos será apresentado por Luís Filipe Barreira. É enfermeiro desde 1997, doutorando em enfermagem, mestre em enfermagem comunitária, enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e atualmente em exercício de funções como vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Palavra tua, Luís. Precisa ativar o som, por favor. Não sei se me ouvem. Sim? Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos neste webinar organizado pela Ordem dos Enfermeiros. Cumprimentar em especial a Sra. Bastonária Ana Rita Cavaco e todos os colegas deste painel e também todos os membros dos órgãos estatutários que estão também a assistir a este webinar. É com imensa honra que aqui estou, neste Dia Internacional do Enfermeiro, que, como sabem, é celebrado em todo o mundo, todos os anos, no dia 12 de maio, e marca o nascimento de Florence Nightingale, com este ano a assinalar os 200 anos de aniversário. Esta comemoração anual proporciona uma oportunidade para marcar o contributo dos enfermeiros e refletir sobre o trabalho vital que fazem todos os dias. No entanto,
a importância de reconhecer todos os enfermeiros neste ano de 2020 é tão mais importante tendo em conta a tragédia da pandemia global da Covid-19. Por isso quero agradecer a cada um de vós neste momento tão importante para o sistema de saúde. Obrigado pela vossa dedicação e empenho. O relatório sobre o estado da enfermagem no mundo 2020, elaborado pela OMS, foi desenvolvido em estreita colaboração com o Conselho Internacional de Enfermeiros e a Campanha Nacional. Trata-se do primeiro relatório global sobre a enfermagem que teve uma revisão dos dados feita de forma independente, pela primeira vez de forma independente, e descreve como a força de trabalho em enfermagem ajudará a alcançar a cobertura universal de saúde e os objetivos de desenvolvimento sustentável e destaca, por outro lado, as áreas para o desenvolvimento de políticas nos próximos 3 a 5 anos. Faz igualmente uma descrição técnica da força de trabalho em enfermagem, incluindo o número de enfermeiros, o ensino, aborda a regulação, a prática e também a própria liderança em enfermagem. Um aspecto relevante deste relatório é que houve um aumento de informação sem precedentes, disponível em qualidade e também em quantidade. 191 países forneceram dados para este relatório, correspondendo a um aumento de 53% em relação à disponibilização de dados do ano de 2018. Cerca de 80% dos países reportaram 15 ou mais indicadores para este relatório. A força de trabalho global da enfermagem é de 27,9 milhões, dos quais 19,3 milhões são enfermeiros diplomados. Isto indica um aumento de 4,7 milhões no número total entre o período de 2013 a 2018 e confirma que a enfermagem é o maior grupo profissional do setor da saúde, representando cerca de 59% dos profissionais de saúde. O mundo não tem uma forma de trabalho global em enfermagem proporcional à cobertura universal de saúde e aos objetivos de desenvolvimento sustentável para a saúde. Mais de 80% dos enfermeiros do mundo encontram-se em países que representam metade da população mundial. É importante referir que em 2018 diminuiu ligeiramente a escassez global de enfermeiros para 5,9 milhões de enfermeiros. Estima-se que 89%, 5,3 milhões, dessa escassez concentra-se nos países subdesenvolvidos, onde o número de enfermeiros não consegue acompanhar o próprio crescimento da população. Esta figura ilustra a grande variação da densidade de profissionais de enfermagem para a população, com as maiores lacunas em países de regiões africana, sudoeste asiático e mediterrâneo oriental e alguns países também da própria América Latina. O envelhecimento da força de trabalho em algumas regiões ameaça a estabilidade do número de profissionais de enfermagem. A nível mundial, a força de trabalho em enfermagem é relativamente jovem, mas há disparidades entre regiões, com estruturas etárias substancialmente mais envelhecidas nas regiões americana e europeia. Os países com menor número de enfermeiros, com menos de 35 anos, em proporção dos que se aproximam da aposentação com mais de 55 anos, terão de aumentar o número de enfermeiros diplomados e reforçar os apoios na retenção para preservar o acesso aos serviços de saúde. O relatório também revela que a migração dos enfermeiros formados vai geralmente para os países mais desenvolvidos. Um enfermeiro em cada 8 desempenha a sua profissão num país diferente daquele em que nasceu ou se formou. A mobilidade internacional da força de trabalho de enfermagem está a aumentar. A distribuição equitativa e a retenção de enfermeiros é um desafio quase universal. Desta forma, torna-se crucial para os países que apresentam perdas excessivas da sua força de trabalho em enfermagem através da imigração, considerar medidas de retenção, proporcionando uma melhoria quer nos salários, com equidade salarial, carreiras profissionais mais atrativas e a própria melhoria das condições de trabalho. Relativamente ao ensino, 97% dos países apresenta a duração dos cursos superiores de enfermagem entre os 3
e 4 anos de estudos. A grande maioria dos países reportou a existência de normas para o conteúdo e duração dos programas de educação, 91% dos países. 89% dos países reporta mecanismos de acreditação dos cursos e 77% de legislação nacional para a qualificação do corpo docente. Esta figura mostra o aumento previsto no número e no rendimento, ou também remuneração, como quisermos dizer, dos enfermeiros por parte da OMS. Para fazer face à escassez em todos os países, até 2030, o número total de diplomados em enfermagem teria de aumentar em média 8% ao ano, a par de uma melhor capacidade de os empregar e reter. E isto é muito importante, aumentar a capacidade também de empregar estes enfermeiros e de os reter no país. E podemos também observar na figura que em 2/3 dos países os enfermeiros apresentam remunerações elevadas ou acima da média, que não é provavelmente aqui o caso dos enfermeiros portugueses. Este outro diapositivo mostra a proporção dos países inquiridos que dispõem de regulamentação específica relativamente às condições de trabalho em vigor. 86% dos países têm um organismo responsável pela regulação da enfermagem. Mais de 90% dos países têm disposições relativas ao horário e às próprias condições de trabalho, como também à proteção social. 89% dos países têm o salário base da profissão da enfermagem regulamentado. Pouco mais de metade dos países referem a existência de práticas avançadas em enfermagem. E pouco mais de 1/3 dos países, 37%, apresentam medidas em vigor para prevenir a violência contra os profissionais de saúde. 71% relataram ter uma posição de liderança nacional em enfermagem com a responsabilidade de participar na definição de políticas de saúde. E quase 2/3, 64% dos países exigem uma avaliação de competências para aceder à profissão. E quase 3/4, nomeadamente 73% dos países, exigem o desenvolvimento profissional contínuo para que os enfermeiros possam exercer a sua profissão. Relativamente ao género, aproximadamente 90% da força de trabalho em enfermagem é do sexo feminino, como todos sabemos. Em apenas 15 países existem mais homens do que mulheres a desempenhar a profissão de enfermeiro. E existe evidência de uma diferença salarial baseada no género, bem como de outras formas de discriminação no ambiente de trabalho. Por outro lado, poucos são os enfermeiros que assumem cargos de liderança na saúde, apesar dos enfermeiros, conforme vimos, representarem 59% da força de trabalho em saúde. Passo de uma forma muito sucinta, de seguida, a enumerar 10 medidas que o relatório recomenda aos países para implementar na definição da força de trabalho em enfermagem. Em termos de primeira medida, os países com maior escassez terão de aumentar o financiamento para a contratação e formação de pelo menos 5,9 milhões de enfermeiros até 2030. Os investimentos na força de trabalho em enfermagem ajudam a impulsionar a criação de emprego, a igualdade de género e o envolvimento dos jovens. Em termos de segunda medida, os países devem reforçar a capacidade de recolha, de análise e de utilização de dados sobre a força de trabalho em saúde para orientar o desenvolvimento de políticas e as decisões também do próprio investimento em saúde. Esses dados exigem a participação dos organismos governamentais, das entidades reguladoras das profissões, das instituições de ensino de enfermagem, dos prestadores de serviços de saúde e também das próprias associações profissionais. Em termos de terceira medida, a mobilidade e a migração dos enfermeiros devem ser efetivamente monitorizadas e geridas de forma ética e responsável. As ações necessárias incluem o reforço da implementação do Código de Prática Global da OMS sobre o recrutamento internacional de profissionais de saúde,
Os países que dependem excessivamente dos enfermeiros migrantes devem procurar uma maior autossuficiência, investindo mais na sua formação. Os países que sofrem perdas excessivas da sua força de trabalho em enfermagem através da imigração devem considerar medidas de retenção, nomeadamente ao nível dos salários, das carreiras e condições de trabalho, criando então oportunidades de desenvolvimento profissional. Em termos de quarta medida, os programas de educação e formação devem formar enfermeiros que promovam o progresso dos cuidados de saúde primários e a cobertura universal de saúde. As ações incluem o investimento no corpo docente de enfermagem, disponibilidade de locais de ensino clínico e também acesso a programas atrativos que permitam motivar os jovens. A enfermagem deve emergir como uma opção de carreira baseada na ciência, tecnologia, trabalho em equipa e equidade em saúde. As entidades reguladoras nacionais devem liderar o diálogo sobre a adequação dos programas iniciais de formação e também da especialização dos enfermeiros, a fim de garantir a oferta adequada no sentido de satisfazer as necessidades em cuidados de enfermagem no sistema de saúde. Os currículos devem estar alinhados com prioridades nacionais em matéria de saúde, bem como com as questões globais emergentes e preparar os enfermeiros para o trabalho em equipas interprofissionais e maximizar as competências em tecnologias da saúde. Como quinta medida, a liderança e a governação da enfermagem são essenciais para o fortalecimento da força de trabalho. As ações incluem o estabelecimento e o apoio às entidades reguladoras por parte do Ministério responsável, no reforço dos enfermeiros e no contributo para a definição de políticas de saúde. Os governos, em colaboração com as entidades reguladoras, devem impulsionar a força de trabalho em enfermagem e promover o diálogo político no sentido da tomada de decisão baseada na evidência resultante do investimento feito nos enfermeiros. Os programas de liderança devem ser implementados ou organizados para fomentar o desenvolvimento da liderança em jovens enfermeiros. Como sexta medida, os decisores e reguladores devem otimizar os contributos da prática de enfermagem. As ações incluem garantir que os enfermeiros dos cuidados de saúde primários asseguram os cuidados de enfermagem necessários a toda a população. Os modelos de cuidados eficazes, liderados por enfermeiros, devem ser alargados para satisfazer as necessidades de saúde da população e melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários. As políticas no ambiente de trabalho devem abordar as questões relacionadas com o impacto na retenção de enfermeiros, incluindo o apoio aos modelos de cuidados liderados por enfermeiros e a promoção da prática avançada em enfermagem, aproveitando as oportunidades decorrentes das tecnologias da saúde digitais, tendo em conta o próprio padrão de envelhecimento da profissão. Como sétima medida, os decisores políticos, os empregadores e os reguladores devem coordenar as ações de apoio ao trabalho digno. Os países devem proporcionar um ambiente favorável à prática da enfermagem para atrair, implantar, reter e motivar a força de trabalho em enfermagem com uma remuneração justa e adequada. As dotações adequadas, o ambiente e a saúde e segurança no trabalho devem ser priorizados com compensações especiais, remuneratórias aos enfermeiros que exercem em ambientes de maior fragilidade, vulnerabilidade, risco e penosidade. Não somos só nós que dizemos isto, o próprio relatório da OMS também o refere. Além disso, os países devem priorizar e estabelecer políticas para responder ao assédio sexual, à violência e à discriminação no seio da enfermagem. Como oitava medida, os países devem planear políticas de enfermagem sensíveis ao género. Implementação de um sistema de remuneração equitativo e neutro em termos de género entre os trabalhadores da saúde e a garantia de que as políticas e leis que abordam a igualdade salarial entre homens e mulheres
se aplicam também ao setor privado e setor social, em todos os domínios de intervenção dos enfermeiros, tendo em conta que a força de trabalho em enfermagem é predominantemente feminina. A nona medida, a regulamentação profissional da enfermagem deve ser modernizada. As ações incluem a harmonização do ensino de enfermagem e os procedimentos também de acesso à própria profissão nos diversos países. O desenvolvimento de sistemas interoperáveis que permitam aos reguladores verificar de forma rápida e segura as credenciais de acesso e também o histórico disciplinar dos enfermeiros. E, por fim, a 10ª medida, a colaboração é fundamental. Estas ações incluem o diálogo intersectorial, liderado pelo Ministério da Saúde ou pelos Ministérios da Saúde e outros ministérios, como, por exemplo, da Educação, das Finanças, do Trabalho e Solidariedade Social e, nomeadamente, os setores público, privado e social. Um elemento-chave passa por reforçar a capacidade de uma gestão eficaz de políticas públicas. Os investimentos do setor privado, a capacidade educativa e o papel dos enfermeiros na prestação de serviços de saúde devem ser otimizados e alinhados com os objetivos de política pública. Para finalizar, as conclusões deste relatório independente sobre o estado da enfermagem no mundo são claras. Revelam que não existe nenhum país no mundo que tenha enfermeiros em excesso, que existe uma absoluta necessidade de investimento na força de trabalho de enfermagem e que é importante a implementação e desenvolvimento da prática avançada em enfermagem. E de realçar também a importância de considerar medidas de retenção, proporcionando uma melhoria dos salários, das carreiras profissionais atrativas e a melhoria de condições de trabalho. A força de trabalho em enfermagem é imprescindível na definição de políticas de saúde, sendo imperiosa a decisão de investir na enfermagem, nomeadamente no reforço dos cuidados de saúde primários, de forma a alcançar a cobertura universal de saúde e avançar em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Só para terminar, este relatório assume grande importância na medida em que destaca o enorme potencial que a enfermagem tem para expandir os cuidados de saúde e garantir a saúde para todos. Eu diria que temos aqui um roteiro para mostrar aos políticos e dizer: aqui está uma maneira melhor, isto é o que deve ser feito e a enfermagem é uma solução. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís Barreira, pela clareza da tua apresentação e o mote que nos deixas para refletirmos sobre algumas medidas que devemos implementar no futuro e não queremos que esteja longe. 2020 é uma oportunidade para uma nova forma de olhar para a enfermagem, para que os enfermeiros sejam vistos pelo contributo ímpar que trazem para o bem-estar de todos os povos do mundo, para o reconhecimento a nível global, para a valorização dos enfermeiros e o quão longe chegam e o quanto alcançam. Para nos falar sobre a visibilidade dos enfermeiros, temos connosco Rita Marrafa de Carvalho, jornalista da RTP, a quem passo a palavra. Rita? Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Tenho tudo aqui acionado. Estas novas tecnologias às vezes criam aqui alguns obstáculos de comunicação. É suposto facilitarem, mas por vezes criam, dado nós também não estarmos muito habituados a comunicar à distância, mas é algo que para os próximos tempos parece-me que vai ser o habitual. Eu não vou ser muito extensa, porque na verdade já quase aquilo que realmente interessa foi dito, e esta não é a minha área, nem a área da qual eu me debruço enquanto profissional, mas que tenho acompanhado atentamente, inclusivamente com alguns trabalhos específicos, sobre o trabalho e o empenho dos enfermeiros nesta altura pandémica. A minha análise enquanto profissional da comunicação e também enquanto cidadã,
é muito curiosa porque destaco essencialmente dois elementos que merecem reflexão. É que as duas atividades profissionais, as duas classes profissionais, que são as mais contestatárias, as que reivindicam há mais tempo, e aquelas que têm uma relação mais tensa, inclusivamente com o governo, para exigências laborais, são duas. São os professores e são os enfermeiros. E são aqueles que, subitamente, e parece quase obra do destino, são aqueles que mais provas têm dado, são os que foram chamados imediatamente para a frente de batalha e depois de trocas de galhardetes e de acusações e palavras menos simpáticas entre tutela e professores e enfermeiros, acabamos por assistir a grandes abraços, apertos de mão, obrigadas e também agradecimentos, quer aos professores, quer aos enfermeiros. São os que mais esforço têm feito, são aqueles que têm obtido uma maior intervenção sanitária, social e educativa, e foram também os primeiros que deram o corpo às balas, dizendo assim, quando esta situação do novo coronavírus acabou por nos levar para um episódio, para um cenário que não conhecíamos. E quer enfermeiros, e vou incluir, apesar de tudo, todos os profissionais de saúde, quer professores, quando foi necessário que a vida continuasse, foram aqueles que não pararam e não cruzaram os braços e encontraram outras formas de continuar a praticar a sua profissão, não prejudicando absolutamente ninguém e, acima de tudo, facilitando e serenando a vida de todo um país. Nós tivemos meses muito conturbados, como eu dizia há pouco, e na altura em que tivemos quer as manifestações, as greves cirúrgicas, as maiores exigências por parte dos enfermeiros, eu julgo que a comunicação social, e é obviamente uma opinião de quem está totalmente envolvido na área, conseguiu fazer um distanciamento muito imparcial e fazer uma cobertura mais do que possível, muito exigente, daquilo que eram as necessidades e os pedidos que enfermeiros fizeram ao longo dos últimos meses. Talvez com uma outra exceção de órgãos de comunicação mais enviesados, tivemos sempre uma grande propensão para trabalhos dedicados àqueles que continuam a dar, obviamente, a vida pelo Serviço Nacional de Saúde. Nem houve uma procura durante os períodos de maior contestação dos enfermeiros em encontrar a falha, encontrar a lacuna, querer de algum modo deitar por terra aquilo que seriam as exigências dos enfermeiros. De quem está do lado de fora e conhece de facto a dinâmica de uma cobertura jornalística, eu acho que foi sempre levada com muita isenção, com muita imparcialidade e até com alguma exaustão. Acho que todas as manifestações que foram feitas nos centros hospitalares, a comunicação social esteve presente, ouviu inclusivamente quando os elementos em protesto eram poucos em termos numéricos, obviamente, e acabaram sempre por dar visibilidade não deturpada às exigências dos enfermeiros. Curiosamente, esta situação que absolutamente inusitada e que todos nós nos colocou à prova, é interessante de observar que por parte dos enfermeiros e por parte de todas as profissões que exigem uma grande entrega e um grande espírito de sacrifício e de missão, por parte dos enfermeiros houve, sem sombra de dúvida, uma entrega total e uma disponibilidade e uma abnegação incomensuráveis. Aliás, e não é por isso que o próprio Papa, apesar de não ser propriamente uma pessoa religiosa, o próprio Papa dignifica muitíssimo e dedica o dia de hoje a um grande elogio aos enfermeiros, considerando que fizeram e têm feito e vão continuar a fazer um verdadeiro serviço à humanidade. Mas dizia eu que os enfermeiros revelaram algo que já tinham, mas que obviamente não tem a visibilidade normal do cotidiano, da aparente vida rotineira que tínhamos, em que
não havia perigo de contágio nem de contaminação e que havia uma presença normal das nossas vidas. O que o novo coronavírus trouxe foi esta visibilidade, esta transparência para um espírito de grande sacrifício, e com efeitos muito positivos na imagem dos enfermeiros e dos profissionais de enfermagem. Bom, na verdade, em todas as frentes de combate, as pessoas que estão a colocar, de facto, as suas vidas em perigo e a das suas famílias, e com este esmerado empenho em erradicar, ou pelo menos sanar e cuidar daqueles que estão infectados com a Covid-19, os enfermeiros são, tal como inclusivamente outros profissionais de saúde, mas os enfermeiros em particular, estão muitíssimo expostos ao perigo. E este facto trouxe uma maior compreensão por parte da opinião pública dos perigos que incorrem, da vida que têm habitualmente em situações comuns e convencionais, e há uma espécie de apaziguamento social e comunitário relativamente à imagem dos enfermeiros. Há uma declaração de heroísmo, agradecimentos públicos, ovações e aplausos. Tudo isto é absolutamente incrível, mas de facto, como há uns dias ouvi alguém dizer, aplausos não pagam a renda de casa, nem tratam da minha família, nem colocam comida na mesa. A grande questão que eu coloco enquanto profissional da comunicação é se existe ou não um efeito a longo prazo deste estado de graça em que algumas classes profissionais que há tantos anos reivindicam determinadas e exigem determinadas condições de trabalho, quer sejam remuneratórias, quer sejam em termos de instrumentos essenciais para se manterem a trabalhar com dignidade, quer sejam as questões dos horários, quer sejam as produções congeladas, se a longo prazo e depois deste estado de graça em que se encontram, se a intensidade do agradecimento se mantém, se vão continuar a valorizar essa mesma atividade, e se vai haver ou não uma alteração de comportamento ou de percepção da forma como se vive ou como vive a classe da enfermagem. É de facto uma pergunta que não tem resposta, mas sobre a qual eu posso apenas especular. A humanidade tem uma memória muito curta, e que é uma coisa que me entristece, mas a verdade é que todos nós temos períodos de euforia, de gratidão, que rapidamente, quando o cotidiano nos bate à porta, é esquecida. Isso acontece em inúmeras circunstâncias, e o meu receio é que, sem sombra de dúvida, quando há uma normalidade de vida regressar, todos nós nos esqueçamos de quem teve um papel de intervenção absolutamente vital nesta crise pandémica. Obviamente que quem a gere tem responsabilidades que devem ser valorizadas, mas quem está nos corredores dos hospitais, quem tem dificuldade em encontrar material de proteção, quem deixa filhos e família durante 2 meses sem os ver, quem faz turnos de 14 ou de 24 horas, esperemos que não sejam esquecidos. Por isso essa ideia que eu tenho da natureza humana entristece-me, porque potencialmente é isso que vai acontecer, apesar do trabalho que a comunicação social tem feito em dar visibilidade ao que subitamente não, mas durante muitos anos não teve o olhar mais clínico do sacrifício e da entrega. Fizemos várias reportagens, especiais televisivos, reportagens fotográficas, ambas todas elas de tremenda qualidade, todas elas com um espírito de
devoção e quase todas muito comoventes, que pelo menos vão ficar na história. Apesar do governo inicialmente em abril ter já feito alguns contratos a termo de 4 meses para, salvo erro, meio milhar de enfermeiros, isso é uma golfada de oxigênio, mas não bastará, obviamente. A minha expectativa é que os problemas que a classe dos enfermeiros ou os problemas com os quais a classe dos enfermeiros se defrontam, não atualmente, mas ao longo dos anos, seja ouvida e seja entendida e, acima de tudo, seja respeitada com justiça e honestidade, que é aquilo que qualquer profissional, como os enfermeiros, como os médicos, como os auxiliares, como aqueles que estão na frente de combate, merecem. Devo dizer que se há, sem sombra de dúvida, uma profissão que fica e que vai ficar para a história como os grandes combatentes desta pandemia, são os enfermeiros e são os médicos, mas é aquilo que o meu grande receio, como eu dizia, é se após o período pandémico tem uma definição que nós já fazemos, que é a vida agora define-se AC e DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus. E esta diferença do AC/DC esperemos que fique bem marcada na vida de todos nós, para podermos agradecer com a generosidade que recebemos, a mesma forma de agradecimento para todos os profissionais da classe da enfermagem. Sem sombra de dúvida, têm sido muitíssimo penalizados, estando longe das suas famílias, estando longe do tempo de descanso, estando longe das suas casas, estando a trabalhar muitas vezes em condições muito complicadas e afeiçoando-se muitíssimo aos pacientes que têm entre mãos e perdendo muitos deles. Toda esta gestão de stress não é fácil, provavelmente também deixará marcas muito fortes na vida e na memória dos enfermeiros. É um desgaste emocional muitíssimo grande, que provavelmente só terá sinais daqui a longos meses e para os quais todos nós, enquanto sociedade, temos de estar atentos, porque como qualquer combatente numa frente, num campo de batalha, haverá o stress pós-traumático e poderá também ter e saberão isso melhor do que eu, os sintomas só poderão surgir bastante mais tarde. Por isso é uma classe profissional que, estando ainda muito ativa a elaborar nos centros hospitalares, nos centros de saúde, nos lares, que apesar de ainda estar em grande atividade, prevê-se que vai continuar e que vão continuar durante os próximos meses, mas não devemos descurar qual abandono aquilo de que vão precisar nos próximos tempos, porque muitos enfermeiros vão, sem sombra de dúvida, necessitar de muito apoio económico, mas acima de tudo de um grande apoio emocional e social quando tudo isto passar. Muito obrigada, Rita, pela sua visão externa, a visibilidade, o reconhecimento, a valorização, a vontade e constituiriam-se, sem dúvida, uma excelente temática para debatermos uma tarde inteira. Muito obrigada aos três participantes deste painel, pelas vossas excelentes comunicações, pelas partilhas e pelos desafios que nos deixam. 2020 seja a oportunidade de dar um passo decisivo e promover o benefício do investimento que queremos para a enfermagem. Precisamos desse reconhecimento para potenciar a enfermagem e mudar a percepção sobre ela. Que 2020 seja um ano de oportunidades, de concretização de mudanças fundamentais e duradouras. O Conselho Internacional de Enfermeiros, através da sua presidente, a Sra. Enfermeira Annette Kennedy, junta-se a nós. Hello, my name is Annette Kennedy, and I am President of the International Council of Nurses. Today, as you celebrate International Nurses' Day in Portugal, I bring you greetings
from the board and the over 20 million nurses we represent. This is the year of the nurse and the midwife, designated by the World Health Organization. It is also the bicentenary of Florence Nightingale. It is a year that we had planned to showcase nursing and to celebrate. But it's not the year we envisaged. It's a very different year. COVID-19, the pandemic, has changed all that. But it has showcased nursing as it has never been before. You have been shown as courageous, professional, resilient, competent, and compassionate. You're essential to the curbing of this epidemic. You have shown true generosity of spirit by going every day to look after patients with the deadly virus. I know that you are concerned about your own health and that of your families. I also know that you've been put under great pressure, both physically and mentally, in treating patients and being the only person between them and their families who cannot visit. This is the year that we had decided a theme for the International Nurses' Day Resource Guide, which was Nurses a Voice to Lead, Nursing the World to Health. There could be no apt theme at this day and age than this. Nurses are nursing the world to health. Nurses are showing great leadership, and your organisation has been of support and shown leadership. I know that in your country you have done great work to actually curb this virus. I thank you for all the work that you have done. In the bicentenary of Florence Nightingale, we must remember that she, over 150 years ago, had indicated that there was no more important caring for patients than in relation to health promotion, disease prevention, and infection control, and general hygiene. 150 years later, that is the most important thing today in curbing this pandemic. You have been called heroes. I say that you were heroes yesterday and that you will be heroes tomorrow. You have not changed. You are nurses and you are professionals, and I'm very proud to be one of you. We will celebrate when this is all over, and it will be over, and we will win. The International Day Resource Guide gives great insight into what nurses are doing the world over, both in relation to pandemics and in relation to those people who are most in need and those people who haven't access to care. It speaks about advanced practice. It speaks about nurse-led clinics. And this is so important in today's world with the deadly virus that has taken control of the world. I would like to acknowledge the great work you have done. I would like to thank you, and I would like to thank your association, the Order of Nurses, and your president. I know that they will support you because you need physical and psychological support and counselling. And we in ICN have been sharing information between associations across the world, and we will continue to do so. And I am so proud of the way that nurses have reacted in Portugal
and in other countries throughout the world in relation to this pandemic. Thank you for the work that you do every day, and enjoy today and enjoy your webinar, which I know is about the challenges to health. We're all working together. We're all a family, and we have been a closer family since this pandemic than ever before. You are not alone. We will be with you all the way. Thank you. Aproximamos do final deste webinar e convidava a senhora bastonária, a senhora enfermeira Ana Rita, a tomar a palavra para fazer o encerramento da sessão. Muito obrigada. Bem, queria começar por agradecer todas as intervenções que ouvimos aqui, ao meu vice-presidente, a excelente apresentação que fez, ao Abel Paiva, à Rita, e tirei aqui algumas notas, fui vendo também o chat e fui lendo aquilo que os colegas vão escrevendo e fui respondendo, e queria, se me permitem também, deixar aqui um beijinho à Ana Rita Palma, que está infectada em casa, pelo menos há 50 dias, e as rápidas melhoras, à Joana Santos, que também está de baixa em casa, e à Alice Pinto, que não estando na linha da frente, faz o seguimento dos nossos colegas infectados. Alguns enfermeiros que eu fui lendo e que nos foram deixando aqui algumas mensagens. E queria deixar aqui uma nota sobre um tema que foi aqui abordado pelo Abel, que nós temos falado muito durante esta pandemia, mas temos falado muito antes desta pandemia, que é os lares. De facto, como o Abel bem disse, ficou a nu aquilo que é a situação dos nossos idosos em Portugal, a quem eu gosto de chamar velhos, porque é um termo carinhoso, é um termo respeitoso, e era aquele que eu chamava a minha avó. E dizer-vos que o Abel tem toda a razão, as pessoas preferiam não ir para lares, mas seguramente preferiam não ir para estes lares que nós temos hoje. E confesso que tenho muito medo de chegar a velha e ter que estar institucionalizada na forma como eles hoje estão organizados, sem nenhum desprimor para os excelentes enfermeiros e profissionais de saúde que lá trabalham, mas a lei está completamente desadequada, as estruturas estão completamente desadequadas e é por isso que a Ordem dos Enfermeiros está a preparar uma proposta, uma alteração legislativa, porque de uma vez por todas as direções técnicas dos lares têm que estar entregues aos enfermeiros. Independentemente de termos condições para cuidar cada vez mais pessoas em casa, nós não vamos deixar de ter estas estruturas residenciais para idosos. E são as estruturas onde se prestam cuidados de enfermagem e cuidados de saúde praticamente 24 horas por dia. E, portanto, não basta nós continuarmos a ter que é só preciso um enfermeiro para 40 residentes, não basta haver apenas uma tutela da Segurança Social, não basta financiarmos essas instituições com valores que mal chega para comprar a alimentação, quanto mais para pagar cuidados de enfermagem e tudo o resto, e, portanto, estamos a preparar essa proposta de alteração à lei, que esperemos que seja aceite, porque temos aqui uma oportunidade para podermos efetivamente melhorar aquilo que são as condições dos nossos velhos, porque é o que seremos todos amanhã. Se todos chegarmos lá, queremos com certeza ter este modelo que o Abel Paiva falou e queremos com certeza ter lares diferentes e estruturas residenciais para idosos diferentes que tenham noção de que estas estruturas não são aquilo que eram há 30 anos. Hoje as pessoas estão muito mais dependentes, com muito mais doenças e precisam de muito mais cuidados. É uma situação esta que ficou à vista de toda a gente, que quase nunca ninguém quis falar. Todos nós vimos reportagens
daquilo que se estava a passar nos nossos lares. As pessoas, é como dizia a Rita Marrafa de Carvalho, têm memória curta, indignam-se num dia, mas no dia a seguir já não se lembram. Estou-me a lembrar, por exemplo, da situação do Lar do Comércio do Porto, que foi tantas vezes denunciada pela Ordem dos Enfermeiros. Queria explicar-vos também, aos mais de 1000 participantes que ainda estão aqui connosco, que a Ordem no Serviço Nacional de Saúde não precisa de autorização para fazer as visitas de acompanhamento, mas precisa no privado e nos lares, no social. E, portanto, aqueles que não nos abrem a porta, nós, por muito que tenhamos pedido para entrar, muitas vezes não estamos lá porque não nos deixam entrar e não nos deixam ver as condições em que os enfermeiros estão a trabalhar. É uma pena se não pudermos aproveitar esta oportunidade para mudarmos, para implementarmos o modelo que o Abel falou, mas para isso também é preciso mudar aqui algumas mentalidades, porque para implementarmos o modelo que o Abel falou, nós vamos precisar de ter cuidados 24 horas, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, que era onde devíamos ter investido desde sempre. Há mais de 30 anos que andamos a dizer que o sistema tem que estar centrado nas pessoas, que tem que estar centrado nas suas necessidades, mas ao invés disso está quase sempre centrado naquilo que é a vida de quem os presta. E sei que percebem aquilo que eu estou a dizer. Para termos um modelo que o Abel falou, nós vamos precisar de ter equipas que estão disponíveis 24 horas por dia. E isso também exige a mudança da nossa mentalidade, da mentalidade de quem nos governa, porque para termos esses cuidados tem que haver efetivamente mais dinheiro disponível para os cuidados de saúde primários e menos dinheiro disponível para aquilo que são as instituições bancárias e outras. E, portanto, acho que este debate e estas apresentações que aqui foram feitas foram muito importantes, servem de reflexão para todos nós podermos aproveitar esta adversidade como uma oportunidade de mudança. É verdade que muitas vezes nós próprios também temos alguma resistência para mudar e queria convidar-vos, e vi aqui algumas perguntas muito pertinentes até relativamente aos alunos que vão terminar o seu curso agora no final deste ano letivo e que vão receber a sua cédula profissional. Dizer-vos que é muito fácil hoje entrar em contacto com a Ordem, entrar em contacto connosco. E muitas vezes eu recebo imensas mensagens no Messenger e direciono-vos para o canal oficial da Ordem, porque assim tem que ser. Vocês entrem mais vezes naquilo que é o nosso site, têm lá imensa informação que responde às vossas dúvidas, imensos pareceres do Conselho de Enfermagem, do Conselho Judicional, normas, e podem contactar-nos através de e-mail e nós somos de facto muito rápidos a responder. Temos hoje uma equipa muito dedicada a trabalhar para todos os enfermeiros e, portanto, todas estas dúvidas que foram colocando aqui, porque a Ordem também, em conjunto com o Ministério do Ensino Superior, conseguiu arranjar uma solução para os alunos que vão terminar agora no final deste ano letivo e, portanto, é só pedirem-nos se houver aqui alguma diferença entre aquilo que foi combinado e aprovado pelo Ensino Superior e pela Agência de Acreditação e as escolas, basta enviarem-nos um e-mail que nós enviamos aquilo que está definido para que possamos ter no final deste ano letivo mais enfermeiros disponíveis, que esperemos que não emigrem, que possam ter contratos à sua disposição e que não sejam contratos de 4 meses, que sejam contratos para durar. E não falei aqui na questão dos salários também dos enfermeiros que trabalham nos lares, que sei perfeitamente que são muito mais baixos daqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, embora esses também sejam baixos, estamos todos mal pagos, mas efetivamente, como sabem, a Ordem não faz negociação salarial. Isso está vedado à Ordem e é uma atividade legal dos sindicatos. E, portanto, nós tanto temos pedido aos sindicatos que não assinem esses acordos coletivos que colocam estes colegas enfermeiros que trabalham nos lares, que não são menos enfermeiros, nem são enfermeiros de segunda, a ganhar muitas vezes pouco mais de 700 euros líquidos por mês, quando os colegas do SNS
ganha um pouco mais de 900. Portanto, acho que esta é efetivamente uma realidade que tem que mudar, que depende de nós também todos os dias, o caminho que temos que fazer, a mudança que temos que fazer acontecer. E eu escrevi num dos artigos que fiz para a sábado, escrevi aos enfermeiros que primeiro a vitória e depois a revolução. Nós não nos vamos esquecer dessa revolução, esperemos que efetivamente perdure na memória que os enfermeiros não têm um estatuto de profissão de risco ou de desgaste rápido, e queria deixar-vos aqui, neste que é o nosso dia, um beijinho muito especial, um abraço muito apertado, porque tenho muita falta de ver os vossos olhos, estou aqui a ver um ecrã, mas teremos tempo. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Com a devida autorização da Sra. Bastonária, agradeço a todos os que acompanharam este webinar, a comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro. Um abraço aos membros dos órgãos sociais da Ordem e a todos os enfermeiros que nos acompanharam. Este ano, a seu calor da presença física, mas igualmente com enorme orgulho a cada um de nós, despedimos-nos muito dos enfermeiros. Muito obrigada.